E melhor ainda, podermos compartilhar a palavra, alimentar a palavra do Senhor juntos. É bom poder também ver rostos novos, né? Que bom poder ver o casal ali que eu conheci na chegada, a irmã e a moça que eu conheci lá no culto na Raquel, né? Está ali conosco, que bom. Meus irmãos também, dando alegria que está conosco. E hoje, para a nossa edificação, nós vamos ler 1 João capítulo 1, versos de 5 a 10. 1 João 1, de 5 a 10. Amém? Amém? 1 João 1, de 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Jana, eu vou ler na RA. Amém? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Que o Senhor nos faça assim como o Silvio orou e pediu ao Senhor. Irmãos, não é estranho nós ouvirmos, ou até mesmo nós pensarmos na seguinte afirmação: eu tenho Deus na minha vida, eu estou com Deus, eu tenho Deus na minha vida e eu coloco sempre Deus na frente de tudo que eu vou fazer. Eu estou com Deus e eu decidi que eu estou com Deus e eu tenho essa convicção. No entanto, querido, qual é a base ou o critério pelo qual eu defino que eu estou com Deus de verdade? Ou que Deus está comigo? E o que preocupa é que, geralmente, se a gente perguntar isso para as pessoas, a maioria das respostas serão de cunho subjetivo, baseado em critérios que eu mesmo estabeleço para mim. Se perguntar para mim e para você agora, por que você acha que você está com Deus? O que a gente responderia? Se uma pessoa incrédula, cética, perguntasse para mim e para você agora, por que você acha que você está com Deus? Qual é a resposta objetiva que nós daríamos para ela? O que clareou a minha mente, que iluminou o meu entendimento, que me ajuda a dar uma resposta para essa pessoa? Se eu estou ou não estou mesmo com Deus, realmente com Deus? E se aquilo que eu acho que eu penso que é o motivo pelo qual eu estou com Deus for só um pensamento que eu mesmo criei? E se a minha vida não confirmar isso? E se o que eu pensar que é o que define estar ou não com Deus não for aquilo que Deus define que é estar com Ele? Você já pensou nisso? E eu posso estar só firmado num pensamento próprio, elaborado por mim mesmo, porque eu estou com Deus, eu decidi que eu estou. Mas como Deus define isso? Como é que a palavra de Deus define uma pessoa que está com Deus de verdade, que anda com Deus, que Deus está com ela? A carta de 1 João, ela preocupa em mostrar quais as características do cristão verdadeiro. Quais as características do cristão verdadeiro? Então, o que é que me identifica como um cristão de verdade? O que me identifica como uma pessoa que está com Deus?
que está junto de Deus, uma pessoa que tem Deus na vida, o que qualifica, o que identifica isso na minha vida? E como que as pessoas vão poder saber disso? E aí João vai falar que é por causa de algumas características. E essas características que João escreve para a igreja nos ajuda a fazer uma autoavaliação, e não só uma autoavaliação, mas também uma correção. Porque às vezes eu posso estar meio ali, e então, sabendo que a Escritura ensina, o que o Espírito Santo revelou para o apóstolo João, nós podemos então alinhar nossa vida de fato com a vida de alguém que está com Deus, que anda com Deus, que tem uma vida para Deus de verdade. João ele escreve essa carta combatendo um movimento que surgiu dentro da igreja, que ficou conhecido como os gnósticos. Por que gnóstico? A palavra gnose significa conhecimento. E aí os gnósticos eram aqueles que diziam que eles tinham um conhecimento oculto, superior, que fazia com que as pessoas alcançassem a Deus e a plenitude espiritual, a elevação espiritual, mas as pessoas tinham que confiar neles, e era eles que repassavam esse conhecimento oculto. E João vem dizendo: não tem conhecimento oculto, coisa nenhuma. Aí no texto que nós lemos, o que João começa dizendo, lá no versículo 5, que viajando para colocar aí, por favor. A mensagem que ouvimos dele, de Deus, e que agora lhes transmitimos, esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos, que Deus é luz. Por que ele fala que Deus é luz aqui? Porque os gnósticos diziam que tinham um conhecimento a respeito de Deus que era um mistério, e João está dizendo: não, Deus é luz, Ele é um Deus que se revela, Ele é um Deus que mostrou, que revelou a si mesmo e revelou a sua vontade. Então não tem escuridão nenhuma em Deus, não tem esse negócio desse conhecimento oculto que esses falsos mestres querem ensinar. E esses falsos mestres também diziam que a matéria era má e o espiritual, aquilo que é do campo do espírito e das ideias, é que é bom. Isso é dualismo platônico. Isso baseado no pensamento desde Platão, criando essa ideia de que o mundo material é um mundo ruim, de péssima qualidade, mais inferior, e o mundo do espiritual e das ideias era um mundo elevado. Esses falsos mestres gnósticos servem para dentro da igreja, e eles então agora diziam: olha, aquilo que você faz na matéria, no corpo, não importa. Então eles viviam, por exemplo, em dissolução sexual, praticavam pecados, mas para eles, Deus não preocupa com isso que eu faço no corpo. Deus está preocupado com o campo das ideias, das intenções, com o espiritual. E isso não parece com a ideia de muitas pessoas hoje não? Eu vivo do jeito que eu quero e cometo os pecados que eu quiser. Mas no meu pensamento, eu estou com Deus. No meu pensamento, Deus está comigo. E não importa como eu vivo, não me importa a forma que eu vivo, eu posso viver de qualquer maneira, mas eu defini no meu pensamento que Deus está comigo. Você viu o perigo de a gente não entender como Deus define quem está com Ele? Que eu posso andar de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, mas porque no meu pensamento subjetivo Deus está comigo e eu estou com Ele, então eu estou. E aí? Muitos crentes estão nas igrejas vivendo desse jeito, parecendo os gnósticos, porque ele acredita numa elaboração que ele mesmo criou para ele. Mas nós não vivemos de elaborações individuais, nós andamos segundo a verdade de Deus. E é isso que o João vai dizer: aquele que está com Deus, ele tem um padrão que a gente pode reconhecer. Então hoje nós vamos ver que quem é de Deus anda na sua luz. E embora ainda peque, ele reconhece o seu pecado e confessa. Quem é de Deus anda na sua luz, mas embora ainda ele peque, ele reconhece o pecado e ele confessa o seu pecado. Se a gente fosse resumir esse texto numa frase do que João está ensinando, seria basicamente essa: aquele que é de Deus, ele anda na luz de Deus, ele entendeu a verdade de Deus, ele foi iluminado pela verdade. E embora ele ainda tropece e peque, ele reconhece e confessa o seu pecado. E aí João, querido, aqui, ele vai mostrar isso para nós, como saber se eu estou com Deus ou não. João vai mostrar, em primeiro lugar,
que Deus é luz e quem está com Deus anda na luz. Se Deus é luz, quem anda com Ele está na luz. Até aqui, João, ele acabou de começar a sua carta, e ele, nos versos 1 a 4, João está dizendo a respeito da historicidade da fé. O que é isso? Ele está falando, olha, aquilo que nós temos para ensinar para vocês não é coisa da nossa cabeça, do nosso pensamento. E ele vai dizer, aquilo que nós vimos e ouvimos, que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, isso nós lhes transmitimos para que a sua alegria seja, para que a vossa alegria seja completa. O que João está dizendo? Aquilo que nós falamos para vocês, nós vimos com os próprios olhos, nós vimos a Cristo, nós apalpamos a Cristo. Os nossos ouvidos ouviram da boca de Cristo, e isso nós transmitimos para vocês. João está dizendo assim, a nossa fé é uma fé que pode ser comprovada por fatos históricos, porque Cristo encarnou, viveu aqui, falou aqui, fez os seus sinais aqui, e nós vimos e apalpamos o verbo da vida, e isso é que nós transmitimos para vocês. E aí, depois de fazer essa afirmação, ele vai dizer, essas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E aí então João vai atacar justamente essa ideia do mistério. Ele vai dizer, Deus não está mais em mistério, porque Deus se revelou. Então, ele vai usar o termo que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Quando João fala de luz, ele vai trazer alguns sentidos de luz. Como por exemplo, Deus, ele se revelou. Se antes ele era um Deus que o homem conhecia pouco, esse Deus ele foi se revelando na história. Ele foi se mostrando na história, mostrou primeiro por teofania, depois se mostrou por meio dos profetas, depois ele se revelou plenamente por meio da pessoa de Cristo. É um Deus que já tinha se revelado naturalmente por meio da criação. Então é um Deus que ele foi mostrando quem ele é, mostrando a sua vontade, e essa vontade foi passando a ser revelada cada vez mais objetiva nas Escrituras. Luz também está ligada a conhecimento e entendimento. Deus, ele ensina, ele mostra aquilo que ele quer das nossas vidas. Então não tem nada escondido, não tem nada na treva. Mas em terceiro lugar também está ligado à justiça e santidade. Quando diz que Deus é luz e ele não é treva, porque em Deus também não há pecado, não há o mal, não há o erro, não há as trevas produzidas pelo mal. Mas aí João vai dizer, olha, então se ele é luz, a conclusão óbvia é que nele não tem escuridão. Não tem escuridão. Mas agora, se nele não tem nada oculto, se ele pode ser conhecido, se nele há entendimento e conhecimento, porque ele revelou para nós a respeito dele mesmo, se nele nós temos revelado a justiça e a santidade de Deus, como é que dizendo que eu estou com ele, eu ando nas trevas? Você está vendo que João está dizendo, olha, é incompatível, nele não há escuridão nenhuma. Verso 6, Jean, por favor. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, que é luz, mas eu ando na treva, o que acontece conosco? Mentimos. Eu digo que estou com Deus, mas eu ando nas trevas. Como que eu posso andar na treva e dizer que estou com Deus, se Deus é luz? Você está entendendo então que começa a definir as coisas para nós? Que eu não posso definir estar com Deus do meu modo, porque eu posso estar vivendo uma vida que desagrada a Deus, mas eu coloquei no meu pensamento que Deus está comigo, que eu estou com Ele. Então, mas se afirmarmos que não temos comunhão com Ele, vivemos na escuridão, vivemos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não é verdade. Não é verdade. Ou eu estou com Deus e ando na luz, eu ando na verdade, no conhecimento de Deus, eu tenho entendimento da vontade de Deus, eu ando em justiça, que é fazer aquilo que é bom e reto e correto, e em santidade, que é não desagradar a Deus e viver o caráter de Cristo, ou eu ando nas trevas, que é o contrário de tudo isso. Não tem como estar nas trevas e estar com Deus. Não tem. Não tem como.
Então essa é a primeira coisa que ele diz. Se nós dissermos uma coisa e vivemos outra, por quê? Porque os gnósticos viviam assim. Eles diziam que eles tinham um conhecimento superior, eles tinham uma elevação espiritual muito maior que a dos apóstolos. No entanto, eles viviam em pecado, em promiscuidade sexual, vivendo de qualquer modo, mas eles tinham uma revelação especial. Porque Deus revelou para eles e não para os outros. Todas as vezes, querido, que alguém vier com uma revelação oculta, que não está nas Escrituras, e ele começa a criar doutrina em cima de revelação pessoal para definir como a igreja anda, isso é gnosticismo. Isso não é de cristianismo dentro da Bíblia, das Escrituras. Um conhecimento, uma doutrina extra-bíblica, que eu crio para que, mas eu que tenho esse conhecimento, você tem que submeter a mim. Isso é gnosticismo. Não, porque eles são mistérios, e aí esses mistérios, quem é que conhece esses mistérios? Só eu. Só eu que defino. Isso é gnosticismo, isso não é fé cristã. Isso não é fé cristã. Então, se dissermos que temos comunhão, que temos conhecimento dele, e andarmos diferente disso, mentimos e não praticamos a verdade. É auto-engano. É auto-engano. Então, eu não posso dizer uma coisa estando vivendo outra. Não posso. E João aqui vai mostrar para nós, na sua carta, quando você for ler a carta de 1 João, você pode ter esse roteiro em mente, para que você possa ter mais compreensão no seu estudo, na sua leitura. João ele vai trazer 3 testes. 3 testes para a gente ter ideia se eu estou mesmo com Deus. O primeiro teste é o teste moral. Ele vai dizer assim: quem está na luz, anda na luz. Aí ele vai repetir essa mesma verdade no capítulo 2, no versículo 3 e no versículo 4. Olha lá, coloca para nós. E sabemos que o conhecemos. Como que eu sei que eu conheço? Quem conhece a Deus de verdade, qual que é a consequência natural? Obedece os mandamentos. Quem acha que está com Deus e não está obedecendo os mandamentos, não conhece. Versículo 4: se alguém disser, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, você está vendo? João é muito claro. Então, o que o verdadeiro conhecimento de Deus promove? Obediência. Andar nos mandamentos. Andar nos mandamentos é andar na luz. Então, João ele vai desenvolvendo a ideia. Então, o primeiro teste é o teste moral. Eu conheço a Deus? Conheço. Como é que eu ando? Eu ando segundo a vontade de Deus? Ando. Então, você conhece a Deus mesmo. Se eu não ando segundo a vontade de Deus, eu ainda não conheci a Deus que eu deveria. Eu tenho uma ideia de Deus. O segundo teste é o teste social. João vai dizer assim, que nós temos um mandamento novo, mas não é um mandamento novo, é um mandamento antigo. Qual que é o mandamento antigo que se fez novo? Você lembra? Ele diz, olha o versículo 7. 7 do 2, Jane, por favor. 2:7. Amados, não escrevo um mandamento, um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. E é a mesma mensagem que eu disse usando. Está vendo que ele fica repetindo? É a mesma mensagem que vocês ouviram. Vocês já têm esse mandamento, porque os gnósticos falaram que era aquela coisa nova. Não, nós temos uma novidade aqui, oculta, para ensinar para vocês. Não. É o mandamento antigo que vocês já sabem. Versículo 8. E no entanto, também é um novo mandamento, pois a verdade dele, ele demonstrou, e vocês também a demonstraram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Você já tem um mandamento, ele está brilhando. Verso 9. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, 10. Quem ama seu irmão permanece? Então, primeiro, eu estou na luz se eu ando segundo a vontade de Deus, se eu obedeço os mandamentos, é o teste moral, eu ando corretamente diante de Deus. O segundo mandamento, aliás, o segundo teste é, você conhece a Deus? Conhece. Então vamos para o segundo teste, você ama seu irmão? Se você não ama seu irmão, você está se auto-enganando. Esses dias eu escutei uma conversa assim para mim, não pastor, porque assim, na igreja o povo é muito difícil, eu falei, na igreja o povo inclusive eu.
Por isso que eu chego assim, ó, eu chego lá na igreja, eu sento, não olho para ninguém, chego lá, eu sento, presto meu culto a Deus, não quero saber da vida de ninguém, levanto, vou embora para minha casa porque eu não quero. Eu falei, não entendeu nada. Não entendeu. Esses que você ignora são aqueles por quem Cristo morreu. E Cristo ama e diz que é o corpo dele. Você odeia o corpo de Cristo? Você deixa a testa de Jesus na cabeça e chuta a canela? Não existe isso. Quem ama a Cristo ama o corpo de Cristo. Não é que os irmãos amam a igreja. E João vai dizer aí, ó, quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Não leva outros a tropeçar. Deixa eu abrir aqui de novo para descobrir também. Então, olha, aquele, porém, que odeia seu irmão, verso 11, está na treva e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, você quer saber o segundo teste? Eu amo os irmãos, as minhas ações com os irmãos são amorosas. Isso prova se eu estou com Deus e Deus está comigo. Primeiro, moral, eu obedeço a Deus ou não? Guardo os mandamentos e ando na luz de Deus ou não? Ando, então você está com Deus. Você ama os irmãos? Você é misericordioso, amoroso, tem compaixão do outro? Você ama os irmãos? Amo, então você está com Deus, Deus está com você. E João vai dizer lá na frente que Deus é amor. Amor não é um sentimento que Deus tem. Amor é o que Deus é. A essência de Deus é amor. Então nós amamos porque Ele é amor e nos amou primeiro. Então aquele que conhece a Deus conhece o amor. E se eu conheço a luz desse amor, eu começo a amar. Talvez eu não ame perfeitamente, mas eu vou crescendo, desenvolvendo esse amor. Então uma pessoa que, Deus está comigo, mas ela tem uma espada na mão o tempo todo para cortar os outros, ela não conheceu o caráter de Deus. Porque se ela tivesse conhecido o caráter de Deus, ela tinha conhecido o verdadeiro amor, e isso tinha transformado ela. Então o segundo teste é o amor. Terceiro teste, o teste doutrinário. O que eu professo é que Jesus é o Filho de Deus, encarnado, que morreu pelos meus pecados, ressuscitou para a minha justificação, e nele está a garantia da vida eterna. É isso que eu acredito. João vai dizer que esse é o terceiro teste, porque alguns aqui, os gnósticos, diziam que, como a matéria é má, Cristo não encarnou, não, que era só um espírito, era só como se fosse um fantasma. Outro grupo gnóstico dizia assim que não, que era um espírito, mas que ele veio e entrou no nome de Jesus, mas na hora de morrer, aquele espírito saiu e foi para Deus, mas o corpo é ruim, o corpo não presta. Então Jesus nunca encarnou o corpo, porque se ele encarna o corpo, ele tinha assumido algo que não presta. Então os gnósticos diziam isso, e ele fala assim: vocês acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que aquele Jesus homem é o Filho de Deus, ele encarnou? Então era um teste doutrinário. Então primeiro, a obediência, quem conhece a Deus obedece a Deus. Quem conhece a Deus ama o irmão. Quem conhece a Deus crê no Filho de Deus que veio ao mundo, na doutrina qualquer. Então são esses três testes que mostram se eu estou alinhado com Deus ou não. Um teste doutrinário, um moral e um social, que é o amor aos irmãos. Então quando você for ler a primeira carta de João, leia com esse roteiro. João está mostrando essas três coisas na carta todinha. No amor, ele vai falar do amor aqui, aí ele pula, ele fala lá na frente e vai repetindo a respeito do amor várias vezes, mas mostrando que esse é o teste. Então, meu querido, a maioria do nosso país se denomina cristã, mas se a gente questionar, quantos amam de verdade a lei de Deus? Eu amo de verdade a lei de Deus? O meu prazer está na lei do Senhor e por isso eu medito nela dia e noite, porque eu quero conhecer a vontade de Deus. Eu quero conhecer por meio da lei, não só regras para serem obedecidas, mas por meio da lei que é justa, correta, boa e santa, eu conheço o justo, correto, bom e santo caráter de Deus. A lei, ela expressa para mim a santidade de Deus. Por isso que eu leio a Bíblia, leio os mandamentos para conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, caminhar e crescer no caráter dele para ser mais parecido com ele. Quando
têm interesse de conhecer o que Deus revelou de si mesmo, a sua vontade, fugir do pecado para agradar a Deus. E eu preciso olhar para o meu coração agora. A minha vida tem sido marcada por andar na luz? A minha vida tem sido identificada como alguém que ama os irmãos? Eu realmente me apego à doutrina correta a respeito de Jesus e por isso eu luto para conhecê-lo? E nessas coisas eu tenho avançado, amadurecido e crescido. Há 10 anos atrás eu estava de um jeito, hoje eu estou de outro, e já cresci, já amadureci, porque Deus se revelou a mim e eu usufruo dessa revelação de Deus para conhecê-lo e para conhecer a sua vontade. Então a gente precisa questionar o nosso coração. Mas então, já que eu ando na luz, há uma evidência visível no versículo 7. 1,7, agora é lá no texto mesmo. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, qual é o resultado? Temos comunhão uns com os outros. Então você vai olhar assim e vai ver, olha, aquele irmão que gosta da comunhão, que tem comunhão, é porque, você está vendo aqui, ele vai dizer, anda na luz, porque Deus é luz, vai andar correto, e tem comunhão com os irmãos. Lá na frente ele vai dizer, porque você ama os irmãos. Então, a comunhão com os irmãos é um sinal de quem está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros e a fé de que eu sou perdoado e que eu sou lavado. Por que João vai falar da comunhão e do amor com os irmãos? Os gnósticos, eles acreditavam que eles eram superiores aos demais na igreja. Se nós temos uma revelação superior, se nós é que temos o caminho para uma elevação espiritual, para chegar no pleroma. E eu me assustei lá em Nova Chavantina, quando eu era pastor lá da igreja, porque eu vi um pastor da cidade anunciando um ato profético e que nós iríamos alcançar, para nós tirarmos todas as potestades do ar de cima da cidade, para que a bênção de Deus chegue e nós vamos alcançar o pleroma. Quando ele falou esse negócio, eu falei, meu Deus, e tinha um homem de Cuiabá influenciando ele. Eu falei assim, um homem gnóstico, o pastor não sabe, e ele está repetindo as mesmas coisas. Por isso que é o problema da gente não estudar os contextos bíblicos e a história da igreja. A gente erra os mesmos erros. A gente comete os mesmos erros sem saber, achando que é coisa boa. Mas por quê? Porque a gente é muito incutido com novidade. Novidade. Nós gostamos da novidade. Gente, depois de 3.000 anos de história, de uma Bíblia que já tem 2.000 anos, aliás, da história da igreja, uma Bíblia que foi escrita aqui há uns 3.000 anos atrás, começou a ser escrita. O que tem mais de novidade aqui que alguém não encontrou? Então a gente tem que tomar muito cuidado com novidade. Por isso que João vai dizer, olha, é o mandamento antigo que vocês têm, que vocês já ouviram, é isso mesmo. É isso mesmo. E eles então, com esse negócio de ter revelação superior, deles serem superiores no conhecimento, eles criavam castas de pessoas superiores na igreja. Então tem alguns na igreja que eles são mais elevados que os outros. E João vai dizer, não. Se você é com Deus, você tem comunhão com os irmãos. O negócio aqui é tudo no mesmo nível. Nós somos iguais, temos amor uns pelos outros, comunhão uns com os outros. Não tem essa separação de superiores, que tem uma espiritualidade elevada. Não, todos aqui são alcançados por Cristo. O que tem são níveis de maturidade. João vai dizer isso aí no capítulo 2. Talvez você nunca observou, a partir do versículo 12, do capítulo 2, ele diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os seus vossos pecados são perdoados. Jovens, eu escrevo. Pais, eu escrevo. Quando ele fala filhinhos, jovens e pais, ali, filho, jovem, pai, ele é nível de maturidade. Ele está falando, tem alguns que são novos na fé. Tem outros que já, ele conhece o perdão dos pecados, mas ele já aprendeu algo sobre Deus. Mas o jovem está aí lutando contra o maligno. E os pais na fé, eles conhecem aquele que existe desde o princípio. Vocês têm um conhecimento mais concreto de Deus. Então ele fala ali de níveis espirituais, mas não de pessoas superiores às outras, porque tem uma espiritualidade elevada, porque tem um conhecimento secreto e nada. Então João está batendo essas coisas. Então também nós não podemos aceitar essa gradação de valor ou de superioridade na igreja. Isso não existe. Isso não existe. Nós temos comunhão uns com os outros. Nós não separamos grupos especiais, grupos elevados, grupos que têm isso aqui. Então qualquer pessoa que se levanta na igreja dizendo que ele tem um conhecimento elevado, oculto, diferenciado, ou que ele tem uma unção especial e por isso você está lá e ele está aqui em cima, isso é gnosticismo e bobagem. E bobagem da igreja.
Estamos com Deus? Estamos. Como que é de identificar isso? Nós temos comunhão. Nós somos unidos uns com os outros. Nós não temos essa divisão de espécie nenhuma. Nós somos unidos, estamos em comunidade. É isso que caracteriza o cristão que conheceu a Deus. É isso que identifica o cristão que conheceu a Deus. Mas em segundo lugar, querido, se em primeiro lugar, quem está com Deus está na luz. Estar na luz é andar correto, amar os irmãos, é viver as características do verdadeiro cristão. Quem está com Deus também, querido, admite e reconhece pecado. Essa é uma outra característica. Olha o verso 8. Se afirmarmos que não temos pecados, o que acontece conosco? Enganamos a nós mesmos. Ele está dizendo de novo: se você disser que você não tem pecado nenhum, porque os gnósticos diziam: não, isso não é pecado, não é pecado, não. Nós fazemos. É porque Deus não importa como faz no corpo, mas não há pecado. João passou, opa. O verdadeiro cristão, assim como ele sabe que tem o jeito certo de andar, ele sabe que tem o jeito errado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Transgredir a vontade de Deus é o pecado. E nós podemos transgredir a vontade de Deus de duas maneiras. Se você olhar para Deus, olhar para a vontade de Deus e dizer assim: Deus, ele diz para eu não praticar o mal. E aí, o que seria o mal segundo a lei? Vamos pegar a lei moral. O que é o mal segundo a lei moral? Matar, roubar, dar falso testemunho, cobiçar o que é do outro. O que mais? Mentir. Uma falsa testemunha, né? O que mais? Tem mais nada. Adorar outros deuses. Prostituição, né? Culto a outros deuses. Culto a outros deuses. Idolatria. O que mais? Desonrar pai e mãe. O filho que desonra o pai e a mãe. Não guardar o dia do Senhor. Às vezes a gente faz um piseiro com o dia do Senhor e não acha que está pecando. A gente captura o dia do Senhor para nós, ao bel prazer, e acha que está tudo bem com a gente. Você já viu que a gente faz isso? A gente precisa atentar para isso. Porque, pastor, aquele dia Deus te deu 6. Trabalhe para você, faça tudo para você, 6 dias. Mas um dia, o que você vai fazer? É o dia do Senhor. Né? Eu vou dedicar ao Senhor, vou dedicar a obra de misericórdia, a obra do reino de Deus. Eu vou dedicar a isso. E aí eu capturo o dia do Senhor, uso para mim e acho que está tudo tranquilo. Então tem lá várias coisas. Então, mas tem outras coisas. A lei de Deus, assim como ela é positiva, negativa, porque ela proíbe o mal, ela também é positiva. Nós não podemos tratar a lei de Deus só de forma negativa. Ela é positiva. Quando a Bíblia, os mandamentos diz para a gente não matar, é por quê? Porque Deus preza a vida. Então nós temos que atuar para promover vida. Quando Deus diz para nós não darmos um falso testemunho, é porque Ele quer que a gente dê um testemunho verdadeiro. Quando Deus diz para eu não cobiçar o do próximo, porque isso vai me levar ao roubo, ou pelo menos a captação do coração do que é do outro, é porque eu tenho que ter a ideia de propriedade e cuidado do que é meu. Então, assim como Ele proíbe o mal, a lei ela está ordenando o bem. E você já pensou uma coisa? Que eu posso talvez até estar lançando a mão do mal, mas todas as vezes que eu não fizer o bem que a lei ordena, eu também estou pecando. Eu também estou pecando. Então, a lei de Deus proíbe o mal e ordena o bem. Quando eu faço mal, eu peco. Quando eu negligencio o bem, eu também peco. E aí, se a gente for somar isso, gente, Senhor da glória, todas as vezes que eu fiz aquilo que desagrada a Deus, e todas as vezes que eu deixei de fazer o bem que agrada a Deus, não tem tribunal que absolve isso. Não tem. E João está dizendo, gente, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos enganando a nós mesmos.
Querido, se eu sou da luz, se eu sou de Cristo, então eu não peco mais. Pelo contrário, eu que tenho consciência que eu peco e luto para não pecar. A igreja não é a comunidade dos isentos. Pelo contrário, a igreja é a comunidade daqueles que enxergaram que são pecadores e que precisam de um Redentor, que precisam de um Salvador. E é por isso que elas andam seguindo o Salvador, porque elas precisam, elas entenderam que elas precisam. Então a igreja não é a casa dos iludidos. A verdadeira igreja não, porque ela viu a luz de Deus, ela conseguiu enxergar muito bem onde é que estava o erro e o mal, inclusive próprio. É esse tipo de juízo que nós fazemos de nós mesmos. Então ele está dizendo, olha, João está dizendo aqui, não é isso. Leva um tempo para você ser treinado como cidadão de outra terra, do reino de Deus. Leva um tempo para a transformação, para a santificação. Mas nós ainda tropeçamos. E os gnósticos diziam, não tem pecado, não existe pecado. Uma vez eu fui ensinado que pecado era aquilo que me deixava mal. Eu falei, moço, né? E eu acreditei nisso por um tempo, uns 2 anos eu acreditei. Então pecado é aquilo que me deixa mal. Gente, tem gente que está feliz no pecado. Tem gente que está feliz no pecado. Embora momentâneo, porque o pecado é aquele veneno doce, que na boca é uma beleza, mas no estômago, mata. Mas enquanto está doce na boca, e João está dizendo, gente, nós admitimos pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Nós estamos mentindo. Né? Se você se sentiu mal, é pecado. Se não sentiu mal, tudo bem, não vai nessa não. O nosso coração, naturalmente, ele gosta do pecado. Por isso que o pecado é tão difícil. Não é porque o pecado é azedo, o pecado é doce. Só é mortífero, mas ele é doce. Se o pecado fosse ruim, a gente precisava ficar fugindo dele? Não, a gente já fugia naturalmente. Não gosta de coisa ruim. Ele é mau, mas ele não é ruim ao paladar, mas ele é mau, ele mata. Então, querido, João ele traz essa realidade, né? Transgredir a lei de Deus. Nós precisamos admitir quando nós fazemos o mal ou quando nós deixamos de fazer o que é bom. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando. Certa feita, uma senhora disse que eu não peco mais, vocês agora têm que resolver esse problema na vida de vocês. Eu falei, Senhor, ela não entendeu. Ela não entendeu. Né? Então, a maneira correta de compreender a graça de Deus, querido, é uma graça que alcança pecadores e transforma pecadores. Transforma pecadores. Nós aqui, dificilmente nós vamos alcançar o padrão de Cristo, mas é para lá que nós andamos. Lá é o nosso objetivo, lá é a nossa busca. Então, há falsos mestres hoje que pregam a graça barata. Nós somos salvos inteiramente pela graça de Deus, mas a graça que salva é a mesma graça que transforma e santifica. Se a graça que salvou não está te transformando e não está gradualmente te santificando, desconfie desse entendimento da graça. Porque Deus, quando usa a graça para nos salvar, Ele nos salva para Ele, para estar com Ele. E aproximar de Deus é aproximar da luz e andar na verdade. Então, que graça é essa que não me aproximou da luz e da verdade? Então, há um entendimento equivocado da graça. Então, querido, eu também não posso culpar os outros pelos meus pecados, responsabilizar os outros. Eu erro porque o meu coração ainda tem pecado presente. Quando nós assumimos pecadores, queridos, isso é parte do arrependimento e da transformação da nossa vida. Por isso que o apelo cristão é arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Eu tenho que arrepender dos meus pecados. E para arrepender eu tenho que admitir. Quando eu admito que sou pecador, eu paro de me justificar. Pergunto, como a nossa natureza é tendenciosa a se auto-justificar? Lembra do seu relacionamento em casa, com seus pais, com seus filhos, ou com o esposo, ou com a esposa? Quando o outro vem contar alguma coisa que a gente fez e que não foi bom, o que a gente faz? O nosso ímpeto natural é cair em justificação. E se eu não tenho nada para me justificar, eu acuso para me justificar.
mas você também. Dificilmente, se a gente seria tão simples e talvez tão transformador se eu olhasse e dissesse assim, como disse Spurgeon, né? Aqueles que falam mal de mim, eles não sabem que eu sou muito pior do que eles pensam. Eu sou muito pior. Tinha um presbítero lá em Chavantina que ele falava assim, olha, falava alguma coisa, brincadeira entre os irmãos, ele falava assim, não, gente, eu sei coisas terríveis a meu respeito, vocês não sabem. Então, na verdade, querido, admitir pecador, a gente para de lutar a luta inútil, a luta para se justificar, a luta da justiça própria, do orgulho, do ego inflado. Quando nós olhamos para Cristo e olhamos para as Escrituras e sabemos que somos falhos e pecadores, eu deixo de lutar inutilmente para lutar a luta proveitosa. Que a luta proveitosa não é contra os outros, não é contra a opinião dos outros, não é com a ideia dos outros. A luta proveitosa é contra o meu próprio coração. Porque é Ele que me arrasta para longe de Deus, é Ele que se agrada de coisas que Deus não agrada, é Ele que quer situações que Deus não quer para mim. É o meu coração. E quando eu admito que o pecado está presente em mim, eu passo a não mais confiar no meu coração. Maldito homem que confia no homem e faz o braço mortal a sua força e aparta o coração do Senhor. Eu paro de confiar no humano e passo a confiar em Deus, inclusive na graça que me alcança e que me acolhe, me recebe. Então, admitir o pecado é libertador, é tirar as máscaras e tratar de verdade o meu próprio coração. Então, alguém que está com Deus, ele admite pecado. Por que ele admite pecado? Porque ele foi iluminado, ele está na luz. E quando eu chego perto de Deus, que é santo, 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 o que vai ficar evidente? O meu pecado, pecado, pecado. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu vejo que Ele é santo, mas também mais eu vejo que eu sou pecador limitado. E quanto mais você se aproxima da santidade, mais vai ficar evidente as nossas faltas, a nossa imperfeição. Enquanto mais eu entro debaixo da luz, mais eu posso perceber as minhas manchas e a minha sujeira. Lembra de Isaías? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sobre o trono, e tinha lá anjos, os querubins que tampavam as asas, com duas asas tampavam os olhos, com duas os pés e com duas voavam. E eu disse, ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. E eu sou pecador e os meus olhos viram o Senhor. Aí o que Deus faz? Pega uma brasa, purifica os lábios dele, eu sou homem de puros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Purifica os lábios dele, perdoa ele. Mas o sentimento de Isaías, quando ele viu a glória de Deus, foi ai de mim. Ai de mim é uma expressão assim, é meu filho, estou perdido, acabou tudo para mim. Então, alguém perto de Deus, qual que é a característica que nós vamos ver nele? Humildade. Quanto mais perto de Deus, mais humilde. Já viu aqueles crentes que eles parecem assim, um crentão mesmo, mas ele é arrogante? Ele gosta de fazer as coisas para ser visto e aplaudido? Ele gosta de arrogar a grandeza espiritual dele para que as outras vejam, nossa, mas ele é maravilhoso. Aparência externa falsa. Porque aquele que chega para pertinho de Deus, e ele está chegando para próximo de Deus, e ele vai vendo e notando, ele vai conhecendo melhor a Deus, ele vai vendo a santidade de Deus, e a santidade de Deus expõe a minha imperfeição. E quanto mais eu vejo ele santo, mais imperfeito eu sou. Eu me vejo e mais humilde eu me torno. Então eu não fico arrogando grandeza, perfeição, elevação espiritual para os outros, porque eu vi a Deus que é o santo, santo, santo. Como que eu posso tocar trombetinha de plástico para mim, se diante do rei, a glória dele? Como que eu posso ficar enaltecendo a mim na presença dele, que é grandioso, que santo, santo, santo? Não combina. Não combina. A falsa religiosidade se mostra para onde ela promove a glória. A verdadeira espiritualidade promove a glória de Deus. A falsa espiritualidade promove a glória própria. Então, quando você vê um crente que ele se qualifica como superior espiritualmente, porque ele desconfie disso, porque ele está usando a Deus para o autoengrandecimento. Porque se ele estivesse pertinho de Deus, ele ia acontecer com ele o que aconteceu com João, o que aconteceu com Daniel. Quando eles viram a glória de Deus, o que aconteceu com eles? Caíram de rosto no chão. Caíram em terra e pedindo a misericórdia de Deus, porque
Deus é santo e grandioso e eles são pequenos e pecadores. Foi isso que aconteceu com eles. Quando João viu Jesus, eu caí como morto, João fala. Então ninguém fica de pé, arrumando paletó, ilustrando, para ficar na presença de Deus, não. A gente ajoelha no chão e abaixa, porque Ele é grandioso, majestoso, santo, e eu só, se eu pudesse ver Ele cara a cara, Ele fala que morreria. Não foi isso que Ele falou para Moisés? Moisés, eu vou passar e vou tampar você na rocha e você vai me ver só pelas costas. Se você me encarar face a face, você morre. Como é a glória, a santidade de Deus. Então alguém que chega perto de Deus, ele se torna humilde. Ele não se torna orgulhoso e altivo. É humilde. Então, reconhecer quem nós somos é porque nós vimos quem Deus é. Olhe para a santidade de Deus que você vai ser transformado. Olhe para a grandiosidade de Deus e você vai ser uma pessoa humilde. Porque é isso que acontece quando nós conhecemos a Deus. Mas também, querido, quem está com Deus, ele confessa os seus pecados e crê na purificação. É isso que o verso 9 vai dizer para nós. Verso 7, final do verso 7, né, vai dizer que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas então nós temos uma boa notícia. Se nós reconhecemos que nós somos pecadores, o que tem para nós? Olha aí. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando eu reconheço o pecado, o que acontece? Perdão para mim. Então, aqui há algumas questões aqui nesse versículo. Se eu estiver mesmo na luz e ainda assim tropeçar, eu preciso confiar que há perdão para mim. É isso, o verdadeiro, aquele que está com Deus, ele conhece a Deus, a santidade de Deus, que mostra o pecado dele, mas ele também conhece a bondade e a graça de Deus, a misericórdia de Deus que perdoa. Porque ele conheceu a Deus. Deus se revelou. Ele é luz. Então, quem está na luz, ele arrepende e confessa. Né? Ele arrepende e confessa. Aqui, João vai falar, se confessarmos o pecado. Pastor, se Deus conhece e Ele ficou ofendido com o meu pecado, por que eu tenho que confessar? Por que eu tenho que dizer para Ele que eu pequei, se Ele já sabe, inclusive Ele já está ofendido? Eu peço para Ele, eu confesso é porque Ele está ofendido. Por que eu tenho que confessar o meu pecado? Aí a gente precisa então ajustar o significado aqui de confessar. Se eu entendo que confessar é chegar e dizer para Deus que eu pequei, então não tinha sentido, porque eu já sabia. Mas o confessar aqui não é dizer para Deus que eu pequei. A palavra que foi traduzida por confessar, e que é o sentido da confissão bíblica, é a palavra homologueu. O que é homologueu? Não tem uma palavra em português parecida com ela? Homologar. O que é homologar? Confirmar. Atestar. Você tem que ir lá, olha, precisa dar uma homologação de alguém precisa ir lá e confirmar que isso é assim. Então é confirmar. Quando eu confesso, eu não estou contando para Deus que eu pequei. Eu estou admitindo para Deus que quando eu transgredi a lei dele, a vontade dele, e aí quem transgride o mandamento dele é qualificado como pecador e agora é um transgressor, eu chego diante de Deus e digo, Senhor, eu sou aquilo que a lei do Senhor diz que eu sou pecador, eu admito que eu pequei, eu admito que eu transgredi e eu admito que eu estou ofendendo ao Senhor. A gente chega lá para confirmar o que Deus diz a meu respeito. Quando eu violo o mandamento, eu deixo de fazer o bem que Deus manda, eu chego para Deus e digo, Senhor, errei, do jeitinho que você falou que eu errei, eu admito, eu confirmo que eu sou pecador e que eu estou em rebelião, que eu estou em desobediência, eu admito e estou aqui admitindo o Senhor. É isso que é confessar, não é contar para Deus. Não é contar para Deus. Deus sabe. Quando eu confesso, muda Deus? Mudou quem? Eu fui lá admitir para Ele, Senhor, eu tenho que ir lá todo humilde e dizer para Deus, assim, Senhor, a minha culpa, a minha tão grande culpa, eu vou lá e admito a culpa. É isso que é confessar para Deus, é admitir. Quando eu admito, o meu coração é transformado. E isso é desde o Antigo Testamento. Você lembra quando alguém pecava, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que oferecer um animal pelo pecado. Você já pensou? Vai o Silvio lá, no meio da rua central de Jerusalém,
arrastando um carneiro em direção ao templo. Todo mundo olhava para o Silvio, o que ele pensava? Pecou, danado. Você pecou. Tinha que admitir diante de Jerusalém todinha que eu pequei, estou lá levando o bichinho para o sacerdote sacrificar em meu nome, no meu lugar. A mesma coisa. Só que hoje nós não precisamos arrastar o bodinho lá no meio da rua. Mas eu preciso chegar na presença de Deus por meio do Cordeiro de Deus verdadeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus, e dizer para o Pai: Pai, eu admito, eu sou esse pecador que eu sou transgressor da sua lei, eu sou desobediente à sua vontade, eu agi em rebelião como se eu não tivesse Deus sobre a minha vida, e eu estou aqui admitindo, Pai, na esperança de que o Senhor me perdoe e me purifique. É admitir para Deus. Admitir para Deus. Talvez se nós tivesse que arrastar o bodinho lá na rua, talvez eu pensava duas vezes, muita coisa, né? Mas graças a Deus que nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado, né? E Ele já fez o sacrifício por nós. Então, meus irmãos, e aí quando eu admito diante de Deus, Ele é fiel. Por que Ele é fiel? Porque Ele não prometeu que perdoaria. Ele não vai sonegar o perdão. Todas as vezes que você chegar com sinceridade por meio de Cristo e admitir que você é um pecador, você sai de lá perdoado. O fariseu, o que ele fez? Eu não sou igual, porque quando eu vou pelo meu mérito e a minha glória, aí eu não saio justificado. Mas quando eu vou lá e admito, eu saio justificado no meu pecado. Ele é fiel, ele vai cumprir sua promessa, mas ele também é justo. Porque o que tem ele ser justo aqui? A ideia é que ele não cobra duas vezes. Ele não cobra duas vezes. Ele é fiel para perdoar o seu pecado e justo. Ele não vai cobrar duas vezes. Se Jesus pagou, está pago. Se Ele declarou perdão, Ele não vai cobrar isso de duas vezes. Então nós temos esse Deus com essa bondade maravilhosa sobre as nossas vidas. Então eu posso confessar, posso admitir. Já pensou se eu chego hoje, chega para a polícia ali e admite seu crime? Você vai preso. Se você chega para Deus e admite seu crime na lei dele, como é que você sabe? Confia. Ele é bondade demais, gente. Ele é bondade demais. É um Deus muito bom, maravilhoso. Já pensou, quem é que trata a gente desse jeito? Quem? No máximo os pais da gente, né? Os pais da gente também engoliram cada bucha e perdoou a gente de novo, né? No máximo o pai da gente. Quem trata a gente assim, gente? Mas é Deus, é Deus. Então, confesse o seu pecado. Então, por que confessar se já foi pago por Cristo? Por quê, meu querido? O pecado do Filho de Deus não faz Deus deixar de ser pai, mas estraga o relacionamento. Estraga o relacionamento. Já ficou ofendido com seus filhos? Já ficou ofendido com a massa, não? E os meus, meu Senhor. Eu fico ofendido direto. E seria tão bom se as criaturas pudessem chegar para a gente, pelo menos falar assim: Pai, me perdoa. Tem gente que fala: não. Coração duro ainda, né? Então o que você espera é o reconhecimento, não é? Errou. Coisa difícil. Errou. Pelo menos reconhece que você errou. Não é isso que a gente espera dos filhos. Às vezes uma coisa assim, criou consciência, né? Ele tem entendimento. Ele reconheceu o erro, reconheceu que ofendeu o pai, veio pedir perdão para o pai. Já pensou se os nossos filhos fizessem assim? Hoje eu vou para o pai e digo: meu Deus, tinha tanta coisa que eu tinha que ter. Talvez, fala: mãe, a senhora está certa, me perdoa. E eu não fiz, eu perdi a oportunidade, né? Então você quer filho hoje, perde a oportunidade, não. Da mesma forma é com Deus. Por que eu vou lá confessar? Ele é fiel, Ele é justo, Ele até me purifica da minha injustiça, Ele não vai me cobrar nada lá na frente. Mas é porque, meu querido, estraga o relacionamento. É um pai tão bom, é um pai tão bom para a gente ficar com rebeldia, é um pai tão bom para a gente ficar com dureza de coração, não admitir as nossas falhas diante dele e não ir lá consertar o relacionamento. Nós estragamos. Como Deus às vezes está esperando que eu e você vá lá e fale assim: Pai, eu estou errado mesmo. Não é para que Ele tenha só a glória, não, mas é porque Ele olha assim: meu filho está crescendo, meu filho está amadurecendo, meu filho está desenvolvendo, meu filho está sendo transformado mesmo. É de chegar para Deus mesmo e abrir o coração. É a transformação nossa. Eu não quero um relacionamento, eu ficar estragando o relacionamento que eu tenho com Deus. Não quero, por isso que eu confesso, por isso que eu chego lá e admito, e busco perdão, e busco me corrigir.
Envolve aprender, entender, admitir, confessar e ser transformado. É por isso que a gente confessa. Você confessa com medo do inferno? É muito ruim. Isso não evidencia um bom relacionamento com Deus. Eu não é porque eu amo a Deus, é porque eu tenho medo do inferno. Já pensou? Não é porque eu amo a Geisa, é porque eu tenho medo de ficar beato. Por que você casou com a Geisa? Porque eu tinha medo de ficar beato. A pessoa está escutando isso, o que ela vai pensar? Que miserável, rapaz. Não é por causa de mim, não. Me ama, não. É a mesma coisa. Eu estou confessando, é porque eu tenho medo de ir para o inferno, ou é porque eu amo a Deus e prezo a Deus e quero estar com Deus? Isso define a tônica do relacionamento com Deus. Se é medo do inferno, não tem nada a ver com Deus. É só você está cuidando só mesmo da sua proteção pessoal. Mas se é amor a Deus, eu sei que o relacionamento é estragado. Eu vou lá pedir perdão. Eu vou lá confessar e admitir meu pecado. Eu vou tratar o meu pecado com Deus, porque eu não quero esse relacionamento pelo pecado com meu Pai. Ele é tão bom, fiel, justo, me purifica. Por quê? Como que eu vou ficar desse jeito? Na rebeldia, andando em cima do meu próprio coração, desobedecendo, quebrando a lei, fazendo o que é mal. Não vou confessar, admitir, pedir perdão para Deus e vou tratar e vou restaurar meu relacionamento em comunhão com Ele. Porque Ele é um bom Pai, me ama e eu quero amá-lo. Esse tem que ser o motivo correto. Amém? Se não for isso, querido, é só sentimento humano. Nós não entendemos ainda. Então, querido, é isso que Jesus faz. Ele nos ilumina em todas essas coisas para a gente entender. Então, se você está com Deus, você anda na luz. Se você está com Deus, você admite o pecado. E se você está com Deus, você reconhece que é pecador e você admite para Deus, confessando e crendo no perdão dele. Amém? Que Deus te dê graça, para que você não ande com Deus segundo o seu pensamento, mas que você ande com Deus segundo a vontade de Deus. Vamos orar pedindo isso para Ele? Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que é límpida, Pai, e ilumina as nossas mentes, os nossos corações. Nos ajude, Pai Santo, a andar no Senhor, conforme o Senhor. Livra-nos, ó Pai Santo, de criar um caminho por nós mesmos, mas ajuda-nos, ó Pai, a andar no caminho que o Senhor deu para nós, nas boas obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Ajuda-nos, Pai, fortalece-nos, ó Deus Santo, ajuda-nos a amar os irmãos, ajuda-nos, ó Deus, a andar em obediência. Ajuda, Pai Santo, a crermos corretamente no Teu Filho Jesus, e assim, Pai, que a nossa vida seja mudada, seja transformada, tanto para viver, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor e por amor de Ti, Pai, como também, ó Pai, demonstrando comunhão, apreço e amor pelos nossos irmãos. Ajude-nos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém.